igreja. Qual que é o culto? Do que se trata? Para a gente ter sensibilidade de saber o que nós vamos apresentar naquela igreja. Às vezes é um culto de família. Você chega lá e está só Apocalipse 16. Acabou, né? Se te falar mais nada. Preparem a oração. É fundamental que antes de uma ministração, a equipe ganhe tempo em oração diante de Deus. Se levando diante de Deus, se consagrando, profetizando e buscando direção para aquele momento. Infelizmente, ainda vemos grupos que chegam ao culto em cima da hora da ministração. Outros que gastam horas com a arrumação das roupas, do cabelo, da maquiagem e ficam somente alguns poucos minutos orando, como se isso não fizesse importância. Penso sim que devemos ser excelentes nas vestimentas e na forma de nos apresentarmos diante de Deus. Mas devemos nos lembrar que essa excelência deve ser também de coração, nos apresentando para Deus em santidade e intenso desejo da presença dele. Um dia um pastor amigo me disse uma frase que jamais vou esquecer. Ele disse que no louvor e adoração com dança, Deus não vê dança, vê corações. Semelhantemente, no louvor e adoração com música, Deus não ouve música, ouve corações. Nossos corações devem estar limpos e adornados para que o nosso louvor e adoração chegue ao coração de Deus. Isso é muito importante, tá, gente? Estar em sintonia com o dirigente de louvor com música. Para que haja ordem no culto, o dirigente de louvor com dança deve estar em sintonia com o dirigente de louvor com música. Deve estar atento para direções como: vamos nos curvar diante de Deus, vamos aplaudir ao Senhor, vamos nos aquietar. É muito estranho quando o dirigente de louvor dá uma direção, toda a congregação segue, menos a equipe de dança. Isso pode chegar a acontecer por falta de atenção ou mesmo orientação. Do mesmo modo acontece o oposto. O dirigente de dança pode ter uma direção de Deus, o dirigente de música deve ter sensibilidade para o seguir. Uma pessoa madura espiritualmente sabe estar em adoração e ao mesmo tempo estar ciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. O dirigente de dança e o dirigente de música devem andar em sintonia, para que a congregação tenha segurança de que todos estão caminhando para o mesmo objetivo e unidade de coração. Isso aconteceu aqui hoje. Enquanto os meninos ministravam, as meninas estavam dançando. Se elas não estivessem prestando atenção, eles podiam, às vezes, começar a cantar e elas continuarem sentadas, ou elas estão sentadas e eles continuam cantando. Então a gente tem que estar sempre em sintonia com o Ministério de Louvor. Porque se for olhar hoje, o Ministério de Dança e o Ministério de Louvor são os ministérios mais perseguidos dentro da igreja. Então tem que estar sempre em oração e sempre em união um com o outro. Vamos passar mais um vídeo agora.
algum de vocês se enquadra em tudo isso que eu falei, é o tempo de mudar. Se alguém tem que pedir perdão, é o tempo de fazer. Se alguém tem que mudar alguma atitude, é tempo de fazer. Para que o ministério de vocês flua. Dançar diante de Deus. Quando dançamos para Deus, nós dançamos para adorar a Deus, por tudo que somos e por tudo que temos e pela salvação que temos em Cristo Jesus. Afinal, foi pago um bom preço para isto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que adoramos e dançamos para Deus, pois Ele fez e faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Não é pecado dançar. A dança tem que ser gerada do coração vindo de Deus. Na Bíblia, no livro de Êxodo 15, 20 e 21, então Miriam, a profetisa irmã de Arão, tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Esse versículo fala que Miriam dançou alegremente, que contagiou as outras mulheres, e então vieram todas atrás de Miriam. Dançar para Deus é assim: você contagia quem está do seu lado. Temos também no livro de 2 Samuel 6,14, diz que Davi dançou com toda a sua força para Deus. Pois é isso que temos de fazer, dançarmos com todas as nossas forças, porque toda a honra e toda a glória é dada somente para Deus. O que eu tenho a dizer para vocês é: louvem o seu nome com dança, cante-lhe o seu louvor com adúvio e harpa. Salmo 149, 3. Vamos falar um pouco das atitudes na dança, tá? Dentre os componentes principais de uma dança, aqui temos alegria e satisfação. Toda coreografia deve ser acompanhada de uma boa atitude, que possa identificar. É a atitude que tomamos para dançar que caracteriza a nossa dança. Uma atitude de alegria poderá transmitir ao público a mesma intenção com que dançamos. Sem falarmos alguma coisa, as pessoas devem compreender que estamos transmitindo alegria e júbilo, bem como satisfação. Quebrantamento. O quebrantamento também faz parte das atitudes na coreografia. É uma forma de nos achegarmos a Deus com sincero coração e nos deleitarmos em reconhecimento da nossa necessidade de Deus. É mais uma forma de transmitir ao público o que estamos vivendo no momento. Reverência. Existem algumas melodias, bem como letras, que em si mesmas já transmitem uma ideia de reverência, unindo as atitudes pessoal do coreógrafo. Traduzem a mais pura reverência diante de Deus. Contemplação. A contemplação, mais para frente falaremos sobre a adoração na coreografia. Parece muito complicado referir-se à adoração na coreografia quando é de extrema importância a concentração naquilo que estamos fazendo. O fato de estarmos coreografando não implica dizer que não podemos adorar a Deus. Pelo contrário, é bom que coloquemos em mente que, como cristãos, tudo o que fizermos se tornará um ato de adoração se for em espírito e em verdade. Se a letra nos levar a contemplar a Deus, desde que estejamos seguros dela e do esquema, não existe em fazê-lo. Contemple a Deus. Autoridade. Autoridade. Parece um pouco estranho falar de autoridade na coreografia. Ela também faz parte das atitudes na coreografia. Se for necessário, dance com autoridade. Liberdade. A liberdade é fundamental na coreografia. As pessoas devem sentir-se realmente livres e soltas para dançar. Deste liberdade de espírito, alma e corpo. Esse vídeo que eu vou passar aqui agora, eu acho que as meninas me deram uma olhadinha, né, na minha palestra assim, me copiaram e dançaram aqui já. Mas é um vídeo muito bacana, porque ele fala um pouco sobre a ministração que o Ministério de Dança pode fazer nas ruas. Tá? O Ministério de Dança pode evangelizar pessoas que estão lá fora através da dança. Isso é muito bacana. Vamos ver esse vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. Senhor Jesus,
não sabia dançar nada. E hoje está dando show. formas de trazer pessoas para dentro da igreja, de salvar vidas que estão aí fora.
usando o ministério que Deus nos deu. Então, eu espero que esse vídeo sirva de referência para vocês também, para vocês usarem isso lá fora e atrair pessoas para dentro da igreja. Ritmos e estilos. Nós temos a coreografia unicamente gestual, representada por gestos espontâneos e livres, que foi o que as meninas fizeram aqui na hora do louvor. Coreografia unicamente em dança, representada através de gestos definidos por um líder de coreografia, mostrando às pessoas aquilo que a música quer dizer através de gestos revestidos de atitudes e percepção, que é o que vocês também fizeram aqui esta noite. E tem a coreografia mista, junção das duas formas mostradas acima, lembrando-se que para esse estilo é muito importante a sintonia entre as pessoas. Foi apresentada pelas meninas aqui hoje no Ressuscita-me. Ao mesmo tempo que teve uma coreografia onde teve os passos já pré-selecionados para ensaiados, tivemos também uma parte que foi gestual. Conceito sobre coreografia. Definição gospel. É um conjunto de gestos corporais que visam apresentar o sentido da música, e não só de forma que mesmo sem cantar ou falar, as pessoas consigam compreender o que se está exprimindo. Júbilo e celebração. Júbilo, alegria excessiva, contentamento expansivo, alegria expressa com sorrisos, gritos e gestos. Celebração, cantar acompanhado de mais variadas formas de expressão, batendo palmas, gesticulando, pulando e dançando. Observação, o povo de Deus no Antigo Testamento dançava em suas festas com atitude pura diante do Senhor. É o que devemos fazer hoje também. Regras básicas. A primeira regra básica que nós precisamos de ter no Ministério de Dança é decência. É importante que haja decência na coreografia, tanto no vestir como na própria arte. Existem estilos que definitivamente não devem ser apresentados nas igrejas e em nenhum outro lugar se tratar de cristãos, por serem formas de provocação carnal e de proveniência maligna, ou ainda inspiração demoníaca. A decência é importante pelo fato de que o corpo do respectivo coreógrafo é templo do Espírito Santo. Outro motivo é a própria natureza de alguns gestos que levam o coreógrafo a deitar-se no chão, ajoelhar, levantar pés e mãos, saltar, outras formas de expressão corporal que devem ser prevenidas com um traje decente. O que eu quero falar ali com algumas formas de coreografia e de dança que não devem ser tragas para dentro da igreja? Isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Eu não estou falando que vocês têm que seguir. Mas eu acho que dentro da igreja não é um local para você trazer uma coreografia num ritmo de axé e num ritmo de funk. Por quê? Vou explicar, tá? Você monta uma coreografia num desses ritmos. E nesse culto que você está fazendo, você vai estar recebendo pessoas que ainda não são convertidas, não conhecem a palavra de Deus. Aí você chega aqui e faz uma coreografia num axé ou num funk. Porque axé e funk não é letra, é ritmo. Então o ritmo, ele te leva a fazer os movimentos. Então para quem está aqui te visitando, ele não vai ter a mesma percepção que às vezes você está tendo aqui na hora de apresentar. Então muito cuidado com o que vocês trazem para dentro da igreja. Porque senão vocês podem ser confundidos com quem está lá fora. A gente tem que ser espelho e semelhança de Deus. Então, se você vem aqui e faz uma coisa dessa, então, assim, você pode estar sendo confundido com os outros que estão lá fora. Então, muito cuidado com esses dois estilos de música dentro das igrejas. Coordenação. A coordenação de gestos, passos, expressão é uma das mais importantes advertências para a coreografia, com exceção de coreografias livres, em que cada coreógrafo do grupo se dedica a fazer o que lhe apraz dentro dos limites de estilo determinado. Basta um componente gesticular diferente, dar passos diferentes, expressar diferente para tirar a coordenação e sincronia da coreografia. Há um caso particular de coreografias em que cada membro tem a sua parte específica, fazendo desse jeito diferente dos demais. É importante não confundir. Muito cuidado, tá, gente? Por isso que eu faço a dedicação. Porque quando você está apresentando em grupo, se um erra, os outros percebem, eles saem daquela sintonia que eles estavam e o negócio fica meio bagunçado. Então tem que ter muito cuidado quando vocês estiverem apresentando. Espontaneidade e criatividade. Espontaneidade e criatividade. A coreografia não se resume simplesmente
simplesmente naquilo que se aprende. O coreógrafo deve ser criativo e espontâneo. Deve ser capaz de qualquer coisa que ouvir e ter para coreografar, assim o fazer. Precisa deixar seu corpo ser levado pela força da expressão e pelo prazer da alma. Concentração. A concentração é outro fator de extrema importância. Não obstante em deixar-me levar pela música. Preciso de muita concentração. Dance com a alma e com a consciência. Autenticidade. O coreógrafo deve ser autêntico. Significa que deve haver realidade e verdade naquilo que faz. Ainda que o esquema não seja de sua autoria, precisa demonstrar autenticidade. Mesmo que a coreografia não seja sua, não seja você quem a fez, demonstre para quem está te vendo que ela é sua. Porque naquele momento que você está apresentando, ela é sua. Você que está passando a mensagem para as pessoas e não quem a fez. Expressão corporal e facial. A expressão corporal e facial é o que faz a coreografia. O coreógrafo deve ser capaz de impressionar aquele que vê, fazer chorar, rir, trazer emoção ao local, consoante ao estilo de música e tipo de coreografia. Cada palavra possui a sua expressão característica, tanto facial como corporal. Deve haver estilo se necessário, agressividade, no bom sentido, claro, né? Se necessário, suavidade se necessário, chorar se necessário, rir se necessário, desfalecer se necessário e etc. Ou seja, de acordo com o que vocês estão dançando, tentem que toda vez que vocês estiverem fazendo uma coreografia, passar realmente o que a letra daquela música quer falar para as pessoas. Busquem sempre esse mover do Espírito Santo para a vida de vocês. Sensibilidade. Sensibilidade é o que não pode faltar na coreografia. O coreógrafo pode ser sensível à música, às palavras, aos próprios movimentos do corpo. Vamos ver mais um vídeo que ele vai falar sobre tudo isso